ele mergulha nos outros personagens. Então, dando a machadada naquela mulher que ela dá pra quem assistiu o filme aí. Eu odeio as férias. Uma das únicas trilogias que deu certo. Todos os filmes, todos são muito bons. Eu não sei onde eu me deixo. Acho que aqui tá um bom lugar pra ser deixada. Gente, eu quero começar esse vídeo dizendo que eu odeio as férias. Não que eu odeie muito, eu odeio um pouquinho só. Porque enquanto eu não estou de férias, eu estou trabalhando e estudando. Como eu trabalho e estudo, isso me dá muita energia pra fazer outras coisas. Tipo, eu comecei a fazer academia, daí eu tava lutando e fazendo outras coisas. E aí, agora que eu tô de férias, eu não sinto vontade de fazer nada. Porque se eu não estou fazendo as coisas que eu sou obrigada a fazer, tipo estudar e trabalhar, eu não quero fazer as outras coisas. A minha cabeça fica a mil, tendo 1001 ideias, e aí eu começo a ter ideias, e as ideias começam a colidir com outras ideias, e elas começam a brigar dentro da minha cabeça. As minhas ideias, elas brigam, e elas têm uma voz muito ativa dentro da minha cabeça. E aí eu decidi fazer esse vídeo pra expor todas as minhas ideias, estarei expondo todas elas. O que passar pela minha cabeça eu estarei falando. Como, por exemplo, agora eu estou vendo aquele pôster ali atrás de Obsession. Tem como dar zoom em câmera assim? Não tem. Tudo bem, eu levo vocês até lá. Olhem aqui o meu pôster de Obsession. Eu fui assistir esse filme no cinema. Perfeito demais. Eu me amarro pra caramba em terror. Aí eu gostei muito. Eu tô tipo assim, obcecada por obsessão. E aí eu coloquei um pôster ali. Só que eu também imprimi outros pôsteres. Só que como que eu vou mostrar se com uma mão eu estou segurando o celular e com a outra mão eu estou segurando o microfone? Mas eu não sei se ele aqui vai captar bem. Mas se eu fico aqui, a luz fica ruim. Aí eu não apareço. Mas também é muito importante eu aparecer aqui ou não? Ou não precisa? Então, eu imprimi alguns outros pôsteres também. E eu queria mostrar. Mas como que eu vou mostrar se a luz vai ficar ruim? Viu? É tanta coisa na minha cabeça que eu começo até a falar errado. Eu falo bem errado, com bastante frequência, na verdade. Não vai ficar uma qualidade legal, mas também não tem problema, né? Ó, eu imprimi esse pôster aqui também de Mulherzinhas, Little Woman. É um filme que eu gosto muito e durante um tempo não, ele é um dos meus livros favoritos e ele está no meu top 4 livros favoritos no Letterboxd. Que eu tive que pausar por conta de barulho. Aqui não vai ficar uma luz muito legal, mas tá tudo bem, é assim que a gente trabalha aqui neste canal. Eu imprimi alguns outros pôsteres, mas como eu sou uma pessoa um pouco relaxada, eu deixei jogado e aí estragou um pouco. Mas eu também imprimi esse aqui de It, muito bonito. Essas impressões aqui, elas são feitas em papéis adesivo, tá? Então você pode ir em qualquer papelaria ou coisa de impressão aí e pedir em papel adesivo, porque aí é só você tirar e vai ter o adesivo atrás. E é bem mais consistente do que a folha 4, por exemplo. Então, esse de It, eu por um acaso tenho um fascínio muito forte por It. Eu não sei o motivo, mas é assim, o meu filme de terror favorito. Aí eu também imprimi de Pearl. Eu acho muito bonito todos os pôsteres de Pearl, porque tem essa estética um pouco... Eu acho meio limpo, sabe? Todos os posters dela são poucas informações. Tipo, esse aqui é só ela com a mão ensanguentada. E aqui é ela dando a machadada naquela mulher que ela dá. Pra quem assistiu o filme aí, vai saber qual cena é essa. Mas todos os posters de Pearl são muito bons. E a Mia, ela é uma atriz muito boa, que eu gosto muito. E, inclusive, a atriz de Obsessão... Um segundo. A atriz de Obsessão, ela chama Indy. E a Indy, ela já fez entrevistas falando que ela se inspira muito na Mia. No estilo de atuar da Mia. E é por isso que ela aparece um pouco na parte da expressão dela.
tem muitas cenas de obsessão que podem fazer paralelo com Pearl, se vocês forem prestar atenção nisso. Falando um pouco de obsessão, voltando pra obsessão, uma atriz que eu acho que se daria muito bem nesse estilo de filme aqui é a Jenna Ortega. É uma atriz que eu gosto pra caramba. Tem muita gente que tira ela pra merda por conta de Wandinha, né? Eu gosto de Wandinha, eu sou do tipo que gosta de Wandinha. Só que ele é um pouco ridicularizado, né? Porque tudo que é feminino e cai no gosto feminino começa a ser ridicularizado. Aí é claro que eu tenho um pôster de Scream. Pessoal, Pânico é assim, o meu slasher favorito. Fora de série o quanto eu me amarro pra caramba em Pânico. É surpreendente eu ter só um. É porque eu tô começando agora. Eu quero pintar essa minha parede aqui. Tá vendo que ela é verde? Eu quero pintá-la de cinza pra eu encher ela com todos esses posters. É por isso que eles não estão sendo utilizados agora, porque eles vão ser utilizados mais pra frente. Mas primeiro eu vou pintar a parede, tirar esse verde ridículo, horroroso e palmeirense do meu quarto. Aí eu vou pintar de cinza. Eu já tô falando todos os planos, né? Aí eu vou pintar de cinza e colocar todos esses posters. Vai ficar uma parada muito legal. E aí eu quero encher a parede, assim, de pôster de filme, tá ligado? E com certeza eu terei mais posters de Pânico, porque é uma franquia que eu me amarro pra caramba. E aí depois eu tenho outra que ficou super feio. Tadinho. Mas é outro de It. Porque... aqui. É o Clube dos Perdedores. Eu me amarro demais em It, eu já falei isso, né? Eu gosto muito. E sei lá, eu tô toda hora assistindo e vendo. E inclusive, na verdade, eu já mostrei esse. Esse foi o primeiro que eu mostrei, não foi? Ou tô viajando? Enfim, tem esse aqui também de It, que é menor, mas ele ficou com uma qualidade muito boa. Só que ele tá um pouco zoado, porque, de novo, eu fui bem desatenta. Então ele ficou com uma qualidade um pouco zoada. Por culpa da minha incompetência. O que eu ia falar é que eu vou começar a ler. Eu não vou começar a ler. Viram, né? Eu saí dos filmes e já entrei aqui no livro, assim, sem nem dar ideia. Na verdade, eu vou retomar a leitura de It. Uma vez eu comecei a ler... Só que esse livro tem 1.100 páginas. Um detalhe bobo. Um detalhe bobo, isso não é nada, né? É um livro de 1.100 páginas. Eu comecei a ler, pelo que eu me lembro, não lembro muita coisa, mas pelo que eu me lembro, eu fui até a página... perto da página 400. Então, assim, eu adquiri um bom lugar, tá ligado? Eu li isso aqui, ó. Eu parei na... 367. Eu li isso aqui. 367 de 1.100 páginas. Só que daí eu vou recomeçar, né? Desde o início para ter um melhor entendimento. Por mais que eu conheça muito dos filmes, porque eu tô sempre assistindo de novo. Nunca é igual o livro, né? Então, nunca é, tipo assim, 100% fiel. Pode até ser 100% fiel, só que tem algumas coisas do livro que acabam não indo pro filme, né? Até porque são muitas páginas. E como é muita informação, o Stephen King, ele é conhecido porque ele é um autor muito prolixo, muito. Então, assim, acontece de ter páginas que é só ele narrando um lugar e, assim, é páginas de uma narração de um lugar, de um ambiente. Ele trabalha muito com a parte da ambientação, eu acho isso muito foda. Tem algumas pessoas que não gostam. Enfim, é uma escrita extremamente arrastada. Ele é extremamente detalhista, então, para as pessoas que têm um pouco de dificuldade para conseguir imaginar uma cena, o que não é o meu caso, eu consigo imaginar uma cena tranquilamente. Eu leio qualquer livro e já vem na minha cabeça toda a imaginação. Mas tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade. Aí autores que têm esse tipo de escrita acabam fazendo muito bem para essas pessoas, porque ele é tão detalhista que ele vai falando as coisas nos mínimos detalhes e você não tem como você não imaginar isso na sua cabeça. Então é tipo assim,
muito bom mesmo. Só que tem gente que não gosta porque daí, por conta disso, os livros dele acabam sendo livros maiores. Eu gosto muito de livros como It a Coisa, que são livros que trazem muitos personagens. Então você vai ter personagem pra caramba e não é um contato superficial sobre os outros personagens, tipo assim, focando no personagem principal, aí tem os outros e mostra de uma forma superficial. Não, é tipo assim, ele mergulha nos outros personagens, então você consegue ter um conhecimento da história dos outros personagens igual você tem o conhecimento da história do principal. Eu gosto muito disso, me faz lembrar muito de novela. E eu me amarro pra caramba. Falando sobre personagens, recentemente eu li Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Só que eu li uma versão, é pra faculdade que eu tive que ler. A gente tinha que ler pra fazer uma discussão em sala. Eu tava super ansiosa, chegou no dia e eu não participei da discussão. Tá me incomodando um pouco isso aqui. Enfim, voltando pro Crime e Castigo. Eu li uma versão reduzida, eu acho que é assim que se fala, da Príncipes, a editora Príncipes. E mesmo sendo uma versão reduzida, eu fiquei um pouco impactada demais, porque eram poucas páginas, eu não vou lembrar agora quantas páginas eram ao certo. E se eu colocar isso aqui em cima? E se? Pode ser? Cara, eu não vou conseguir terminar esse vídeo porque eu não sei arrumar a porcaria da câmera. Pra eu tacar esse celular lá do outro lado da parede é daqui pra ali. Não é não. Porque daí eu que vou ter que comprar outro. Ai, quer saber, Dani? Você vai ficar desse jeito. Então, por mais que é uma versão reduzida, eu fiquei um pouco assustada demais porque eu acho que são 200 e algumas páginas. É curto, aquela versão é curta. Só que ela é extremamente completa. E assim, tem vários personagens. E vários personagens, todos esses vários personagens conseguem ter, tipo, um tempo de tela, tá ligado? Um tempo de leitura, um tempo de livro, um tempo de ser lido. E isso me impressionou bastante, porque tem a família dele, ok. Tem um desenvolvimento legal, eles aparecem assim, de uma forma muito legal. Só que daí tem outras pessoas, tá ligado? Tipo assim, todo mundo entra em cena de uma forma profunda, que você vai conhecer o melhor amigo dele, você vai conhecer o cara que era pra ser o cunhado dele, você vai conhecer quem você tiver que conhecer, você vai conhecer de uma forma aprofundada em, tipo, 200 páginas. É um livro muito bom mesmo. E olha que eu só li a versão reduzida, então eu imagino que ele deve fazer na cabecinha da pessoinha que lê a edição normal, né? Enfim. Agora, saindo da parte disso, eu tô vendo a minha luva aqui de Muay Thai e eu acho que eu vou mostrar isso pra vocês agora. Então, essa aqui é a minha luva de Muay Thai. Ela é da marca da Naja. Eu queria da marca da Pulsar, porque é uma marca mais conhecida. Por ser mais conhecida, eu tenho essa impressão que deve ser um pouco melhor, né? Só que, pelo que eu fiquei sabendo, a marca da Naja, ela é uma boa marca também. E ela o tamanho dela é 12OZ. Eu gosto muito dessa luva, por mais que eu tenha usado ela só uma única vez. Porque as outras vezes, como também vem a bandagem, eu tenho uma bandagem aqui, eu acho que sim. Eu tenho uma bandagem aqui. É porque eu coloco aqui dentro pra ficar mais fácil. Então, como a gente tem a bandagem, isso aqui a gente enrola na mão assim. Você enrola isso aqui na sua mão. Uma vez eu fui fazer uma luta com uma querida. E aí, não era uma luta, a gente ia treinar juntas, né? E aí ela tava usando o negócio que se defendia e eu tava usando a luva, porque é uma vez de cada de bater, de treinar os movimentos. Então eu tava usando a luva
e ela tava usando aquele negócio. E aí teve uma parte que era pra trocar. Então eu fui entregar minha luva pra ela usar, né? E ela falou, tipo assim, não, obrigada, eu não uso luva. Aí eu fiquei, tipo, então eu também não vou usar luva. Aí eu não usei luva. E também porque eu pensei que quando eu for bater em alguém na rua, não vai dar tempo de eu falar, tipo, moço, calma aí, porque eu vou lá pegar minha luva, depois a gente luta. Então eu tenho que lutar sem as luvas para aprender a dor de lutar sem luva. Pra quando eu for lutar na rua, eu saber sustentar essa dor. Ah, Eduarda, mas esses esportes de artes marciais não são pra você pensar em sair lutando na rua. Não mesmo, mas eu faço as minhas lutas por questão de defesa pessoal. Inclusive, eu vou voltar pro meu Muay Thai e em seguida eu vou entrar em Jiu-Jitsu. E depois eu vou começar a fazer aulas de defesa pessoal. Então eu vou ter muitas artes marciais no meu currículo e quem querer se mexer comigo vai levar um na boca, tá ligado? Lutem pra vocês poderem bater nos outros. Não, pra vocês poderem se defender. Ok. Eu queria mostrar pra vocês o meu aplicativo de filme. Ui, vai cair. Eu queria mostrar pra vocês o meu aplicativo de filme, mas eu não consigo gravar vídeo. Se eu conseguisse gravar vídeo, eu mostrava daí, né? Ok. Veremos se consigo lembrar. Falando em música... Ninguém tava falando em música, né? Mas eu comecei a cantar, daí eu lembrei de música. Hoje eu tava ouvindo aquela música do Prince. E aí eu fiquei pensando sobre o Michael Jackson ter ido dormir. Vocês já ouviram falar isso? Que o Michael Jackson, quando ele tava quase dormindo, ele normalmente tinha algumas ideias de música. E ele imediatamente levantava e ia escrever essas músicas porque ele tinha medo de dormir e Deus dar a música pra outra pessoa. Então, tipo assim, ele tava quase dormindo, pensou em uma coisa, levanta na hora e escreve, porque se você dormir, Deus vai te castigar dando a sua ideia pra outra pessoa. E aí, nessa época, o Michael Jackson e o Prince, não que eles tinham uma rivalidade, na verdade eu não sei o que eles tinham, né? Provavelmente uma rivalidade. Como eles eram assim, da mesma época, né? E aí o Prince lançou essa música que fez muito sucesso na época. Aí um monte de gente fica zoando, falando que, tipo assim, imagina o Michael Jackson ter ido dormir e acordado, descobrindo que ele dormiu. E o Prince foi lá e lançou a música mais icônica de todos os tempos, porque ele não anotou essa ideia, porque provavelmente Deus tinha dado primeiro essa ideia pra ele, e ele dormiu. Então, como ele dormiu, Deus foi lá e deu pro Prince, e fez, assim, um sucesso extraordinário, uma música que até hoje faz muito sucesso aí nas plataformas de música. Eu ia falar plataformas de stream. Entrando aqui no meu aplicativo de filme, eu vi... Nossa, por que eu não falei sobre esse filme? Gente, ontem eu fui assistir um filme que chama A Morte do Demônio em Chamas. A Morte do Demônio, ele faz parte de uma trilogia. Vou mostrar pra vocês aqui. A Morte do Demônio. Ele faz parte de uma trilogia que, por um acaso, é um dos meus filmes favoritos também. A Morte do Demônio 1. Não é esse o nome, mas o primeiro, de 2013. Na verdade, não é o primeiro, porque lá na década de 80, eu acho. Na década de 80, eu tenho uma má notícia. Eu tive que parar esse vídeo porque o meu celular tá falando que eu não tenho armazenamento suficiente pra continuar gravando. Então eu vou ter que começar a falar muito mais rápido, porque eu tô falando muita coisa, esse vídeo tá ficando muito grande e aí eu não tenho espaço. Então curtam esse vídeo para que eu tenha muito dinheiro e eu compre um celular com muito muito espaço. E aí eu faça muito vídeo falando muita coisa. Enfim, recapitulando. A Morte do Demônio. Lá na década de 80, eles fizeram 3 filmes, só que foram filmes que não fizeram tanto sucesso na época. Passou esse tempo
E eles fizeram um remake lá na década de 2010. Sim, o primeiro foi em 2013, A Morte do Demônio. O melhor A Morte do Demônio de todos os tempos é o primeiro de 2013, onde a gente tem a melhor Final Girl de todos os tempos. Poderia ser a Sydney de Scream, mas não é. É a amiga de A Morte do Demônio. Eu posso estar falando balela aqui porque eu não lembro direito sobre todos os filmes que eu já assisti, mas neste momento eu estou dizendo que é ela, então vai ser ela. Ontem eu fui assistir o terceiro, que é o Em Chamas. Eu gostei pra caramba, mas entre o primeiro e o segundo, esse aqui pra mim fica em terceiro lugar. Mas ele é um bom filme, eu gosto muito, porque essa trilogia de filmes, que não é uma trilogia, mas é uma trilogia, essa trilogia de filmes, pra mim, é uma das únicas trilogias que deu certo. Todos os filmes, todos são muito bons. Junto com A Escolha Perfeita, que todos os 3 filmes são muito bons. Um pouco antes disso, eu fui ao cinema assistir Toy Story 5. E Toy Story, ele pra mim é uma das melhores franquias de filmes de desenho animado de todos os tempos. Eu acho todos os filmes, assim, espetaculares. Esse quinto, pra mim, foi o pior. Não que ele é um filme ruim, mas todos os outros são tão bons, mas tão bons, que esse aqui tem que ficar em quinto lugar. Eu não gosto muito da Jessie. Tô ficando um pouco rouca de tanto que eu tô falando. Eu não gosto muito da Jessie. Eu nunca gostei muito da Jessie. Eu sempre achei ela um pouco metida, tá ligado? Foda eu tá falando isso de um brinquedo, né? Mas é só a minha opinião. Por favor, pessoal, respeitem a minha opinião. Esses dias eu estava conversando com meu irmão e eu falei... O meu irmão que se chama Brian porque no filme... Velozes e Furiosos tem um personagem principal que se chama Brian e a minha mãe gostava muito desse personagem e aí ela teve um filho e colocou o nome dele de Brian. Voltando, a gente tava conversando sobre Toy Story e eu falei, não, eu não gosto da Jessie. E antes disso eu já tinha falado que eu não gostava da Bonnie, porque eu acho ela uma criança muito mimada e chata e paia. Aí ele olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou, tu percebeu que tu só não gosta das mulheres? E aí eu fiquei tipo... Igual aquele meme daquela criança que fica assim, sabe? Então, agora eu gosto um pouco mais da Jessie. Da Jessie, tudo bem. Agora, da Bonnie... Aí já é demais. Eu entrei aqui no meu aplicativo de filmes pra mostrar pra vocês o meu top 4 filmes, né? Ah, legal. Achei. Eu fico muito triste porque eu acabei de perceber que It não está aqui. Isso me deixa muito triste. Enfim, observem que eu tenho um fascínio por filmes de mulheres, né? Então, tipo, Mulherzinhas, A Escolha Perfeita e Black Swan são filmes... Obsession também tem um protagonismo feminino, mas ele fica muito dividido com o protagonista do nosso personagem Bear. Só que Mulherzinhas, A Escolha Perfeita e Cisne Negro são 3 filmes sensacionais, de mulherzinhas sensacionais. Cisne Negro é de uma mulherzinha um pouco esquizofrênica, na verdade, mas não deixa de ser extremamente sensacional. E atividades recentes, os últimos filmes que eu assisti, como eu falei, aqui tem A Morte do Demônio, Toy Story 5, Toy Story 3, porque eu tava sem nada pra fazer, daí eu fui relembrar o 3, que é assim, um Toy Story muito bom, muito, muito, muito bom, incrível demais. E A Visita, que pra quem não sabe, esse filme aqui é da Granny, aquele jogo de terror, tá ligado? Tô brincando, não é da Granny, mas me lembra muito a Granny, porque é sobre uma vó maluca. E a Granny também é sobre vó maluca. E é com isso que eu acabo esse vídeo, porque a gente não tem mais espaço, senão a gente falaria aqui a noite inteira, eu e vocês e eu. O nosso papo é sempre muito bom. Então, eu estarei finalizando esse vídeo. É um vídeo apenas com todas as coisas que passam pela minha cabeça, que estão passando pela minha cabeça nos últimos dias, tudo bem? Tudo bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, você pode se inscrever no nosso canal para assim nós possamos... para que assim nós possamos atingir mais pessoas para fazer parte desta comunidade de pessoas unidas e conversadoras
e íntimas, porque eu me acho extremamente íntimas de vocês e vocês têm que se achar íntimos de mim também. Então, curte esse vídeo pelo bem deste canal. Se você não curtir este vídeo, não vai acontecer absolutamente nada, mas eu estarei sendo uma pessoa um pouco mais triste, ok? Então, até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai ter o nosso próximo diálogo sem contexto, porém muito feliz, e onde eu prometo que eu vou mexer nessa luz e deixar isso aqui um pouco mais bonito e apresentável. O que importa é o conteúdo, e o nosso conteúdo é sempre muito bom. Então, até o próximo vídeo.